Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, nós estamos aqui no Saber Direito com o curso Jurisdição, Ação e Processo. E hoje é a nossa última aula, falaremos de processo e os pressupostos processuais. Se você tem alguma dúvida, passe um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E aí você se identifica apontando qual professor que sane a sua dúvida. Aqui no estúdio nós temos 3 alunos, a Aline, o Bruno e o Anderson, tá? Que estão nos auxiliando nesse momento. Nas aulas passadas, nós começamos a falar sobre os princípios processuais. Então, nós falamos dos princípios informativos, falamos sobre os princípios constitucionais e infraconstitucionais. Dentre os constitucionais, nós podemos lembrar do devido processo legal, podemos lembrar do contraditório, da ampla defesa, o princípio isonômico, podemos falar do princípio do duplo grau de jurisdição e seu questionamento, se é um princípio constitucional ou não. Depois disso, nós falamos sobre os princípios infraconstitucionais. Dentre eles, abordamos o princípio da imparcialidade do juiz e tratamos um pouco sobre o mito da imparcialidade do juiz. Na segunda aula, nós abordamos jurisdição. Vimos, então, o conceito de jurisdição, seu primórdio, iuris dizer e dizer o direito, e fizemos uma análise até o dia de hoje, passando por sua divisão, falando sobre jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária. Fizemos uma análise, né, do que vem a ser a jurisdição sob o seu aspecto, né, de função anômala, função precípua, né, a jurisdição anômala, quando os outros poderes exercem a jurisdição que não o poder judiciário. Vimos os limites da jurisdição, né, e aí fomos para a terceira aula, no qual tratamos sobre competência. Nessa aula, abordamos, né, tanto a competência internacional quanto interna e vimos os critérios de competência interna. Então, falamos sobre o critério objetivo, o critério territorial e o critério funcional. Na aula passada, ela foi destinada à ação, no qual nós falamos sobre as condições da ação. Então, vimos a legitimidade, interesse e possibilidade, como se encontra hoje no nosso Código Processual Civil e na proposta que está sendo lida no Congresso Nacional. Após isso, trabalhamos elementos da ação, né? Então, vimos as partes, vimos a causa de pedir e vimos o objeto ou pedido. Falamos também, então, sobre o litisconsórcio, tanto ativo quanto passivo, necessário e facultativo. E aí, chegamos no dia de hoje, no qual abordaremos o processo e os pressupostos processuais. Então, olha só, para que a gente compreenda o processo, é preciso lembrar que o processo é um meio, instrumento de solucionar a lide, que é a nossa primeira aula, que a gente falou lá atrás. Ou seja, o processo, então, é toda e qualquer forma de solução da lide. E aí, tudo que eu fizer nesse caminhar para chegar a esse resultado, todo esse conjunto, eu vou estar tratando do processo. Logo, o meu processo, ele é abstrato. Quando eu viro e falo assim, eu vou ao fórum buscar o processo, na realidade eu estou falando errado. Eu vou ao fórum buscar o quê? Os autos do processo. O processo ele vai se materializando nos autos. Aquele conjunto de atos processuais é que forma o processo. Então, na realidade, quando eu vou ao fórum, eu não estou buscando o processo, eu busco os autos do processo. Então, meu processo é esse todo, esse caminhar. E aí, para que eu possa ter esse caminhar, para que eu possa ter esse todo, eu preciso dos pressupostos processuais. Os pressupostos processuais, eu vou dizer que são, assim, condições mínimas, requisitos mínimos, para que o processo possa se constituir e desenvolver validamente. Olha lá. Então, para que eu tenha um processo, para que ele possa tramitar, para que ele possa caminhar, é necessário que eu constitua, que eu crie o processo e que ele tenha condições de se desenvolver validamente. Então, precisa o quê? Esse processo nascer, esse processo ser criado para que ele tenha condição de se desenvolver. Então, vamos lá. Os princípios, os pressupostos processuais de constituição. Então, constituição significa o quê? Criação. Para que eu possa criar, então, um processo, faz-se necessário que eu tenha o quê? Uma petição inicial. A primeira coisa que eu preciso num processo é uma petição inicial. Seja o nome que se dê a ela. Se eu vou lá
para o processo trabalhista, eu não chamo de petição inicial, chamo de reclamação trabalhista. Mas eu tenho que ter um documento, né, que eu apresente ao judiciário. Se eu vou até o judiciário, mediante o juizado, no qual eu posso, no primeiro momento, fazer de forma oral, isso vai ter que ficar documentado. Eu vou ter que levar isso e alguém vai transformar num documento. Então, não interessa o nome que se dê, eu tenho que ter algo que eu leve ao judiciário, que seja documentado. Hoje, a gente fala nesse documento em papel. Nós estamos caminhando aí no processo eletrônico e daqui a pouco tudo vai estar via internet. Então, não vou ter nem mais o papel. Mas eu tenho que ter o quê? Esse documento provocando o judiciário. Então, o primeiro pressuposto processual de constituição é a petição inicial. O segundo pressuposto processual é buscar um órgão que exerça jurisdição. Se eu tenho essa petição inicial, eu tenho que encaminhá-la para um lugar que exerce jurisdição. Eu tenho que levar a um órgão que pertence ao Poder Judiciário. Por quê? Se eu pego a petição inicial e deixo ela engavetada, ou entrego lá no protocolo da minha faculdade ou qualquer outro lugar, não adianta, eu não tenho um processo aí. Preciso, então, levar essa petição inicial, direcioná-la para um órgão que exerce jurisdição. Eu não estou buscando alguém que diga o direito ali? Então, preciso que tenha um órgão que exerça jurisdição que vá dizer o direito. Então, para me constituir, eu preciso buscar o quê? O Poder Judiciário, um órgão que exerce jurisdição. O terceiro pressuposto processual, eu preciso ter a citação do réu. É a minha regra. Lembre-se, se é regra, porque eu tenho exceção. Por que eu digo isso? Quando eu penso no processo, eu penso na minha triangularização. Autor, apresentando a petição inicial, o juiz, no momento que eu busco o órgão que tem jurisdição, e aí, para poder formar a triangularização, eu preciso do réu. Então, eu preciso fazer com que ele fique sabendo da existência desse processo. Princípio do contraditório, eu tenho que informá-lo. É a minha regra no processo. Porém, eu tenho uma exceção. O que acontece? Em determinados casos específicos, é possível que o juiz profira uma sentença de improcedência do pedido sem que seja feita a citação do réu. Olha só, naquele juízo já foi analisado um processo igual àquele, com outro autor, outro réu, já foi analisada aquela questão de direito. Passou aquele processo. Posteriormente, o juiz pegou um segundo processo com a mesma fundamentação, o mesmo pedido, a mesma argumentação jurídica. E ele, analisando, entendeu que era improcedente o pedido do autor. Passado mais um pouco, ajuizaram a terceira ação, pessoas diferentes, tá? Eles nem se conhecem, ou conhecem, tanto faz. E aí ele novamente viu que aquilo ali não tinha direito. Julgou o quê? Improcedente o pedido do autor. Então, olha só, quando eu me deparo num juízo com várias decisões essas sempre improcedente, ou seja, o autor não tem razão, o juiz pega e fala assim, olha, esse processo que eu estou analisando aqui, a fundamentação jurídica, a discussão jurídica, ela é igual àquela que eu analisei no processo A, B e C. Então, ao invés de eu levar o processo até o final, como eu fiz nesses outros 3, eu já vou me posicionar aqui. Eu já vou falar para o autor que eu julgo improcedente o seu pedido. Nesse momento, então, né, ele não fez a citação ainda do réu. Ele já pegou a petição inicial e já ali, de pronto, despachou, né, já decidindo, sentenciando no caso, dizendo que o autor não tem direito. Então, nesse caso, nessa situação específica, que o nosso Código de Processo Civil hoje está previsto no 285A, previsão essa que se mantém no próximo Código de Processo Civil, o que eu tenho então? Esse juízo, verificando que ali já se decidiu pela improcedência, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o Código não fala em vezes, mas de forma anterior, ele já julga ali de plano. Para evitar que esse réu tenha que contratar um advogado, fazer uma contestação, para chegar a um resultado que ele já conhece. Então, nesse caso, existe essa possibilidade. E aí é a nossa exceção com relação ao pressuposto processual de citação do réu. Tá certo? Bom, e o quarto pressuposto processual de constituição refere-se à capacidade postulatória.
Na aula passada, eu comecei a falar sobre a capacidade postulatória. Quem detém a capacidade postulatória é o advogado. Quem é o advogado? É aquele que pertence aos quadros da ordem, né? Então, ou ele passou no exame de ordem, ou na época dele não tinha, mas ele tem a OAB. Então, nesse caso, ele sendo o advogado, é ele que vai assinar aquela petição inicial. Tenho exceção? Tenho. Juizado especial até 20 salários mínimos, tem a dispensa do advogado, né, habeas corpus, também não há necessidade de advogados. E alguns doutrinadores entendem que, nesse caso, quem estaria fazendo a petição, ou indo até o juizado, é que seria o detentor da capacidade postulatória. Tá certo? E aí preencheria, então, esse requisito do pressuposto processual de constituição para quem defende essa posição, de que não precisaria ser advogado quando se trata de HC e juizado especial até 20 salários mínimos. Bom, constituir, conseguir criar o processo. E agora, para que ele possa se desenvolver validamente, faz-se necessário que esse processo, não só que seja criado, preciso que ele se desenvolva, que ele possa tramitar. Então, olha só, eu fiz a minha petição inicial. Agora, eu preciso saber se ela é uma petição inicial apta, legal, certinha, bonitinha. Por quê? Não basta levar no judiciário uma petição inicial, isso só serve para constituir. Quando o juiz recebe a petição inicial, o que ele vai fazer? Uma análise se aquela petição inicial preenche os requisitos legais, se não é caso de indeferimento da petição inicial. Então, o que eu tenho? Hoje, a minha petição inicial tem que estar feita com base no 282, 283 do CPC e não pode ofender o 295. O que isso significa dizer? Que os requisitos da petição inicial, que se encontram presentes no artigo 282, e que o 283 diz quais são os documentos indispensáveis para a propositura da ação, está acontecendo. Além disso, eu não posso me deparar com situações em que gera um indeferimento da petição inicial. Por quê? Senão eu levei a petição, constituí o processo, o juiz olhou e falou, ele não tem como se desenvolver validamente. Dependendo do problema que eu tenho nessa petição inicial, é possível que eu faça a emenda. Olha lá, tá? O que isso significa? Se eu fiz uma petição inicial, que ela preencheu as condições da ação, então ela não tem problema nesse aspecto. Mas quando eu fui trabalhar ali a causa de pedir, o negócio ficou assim meio embolado, meio confuso, e aí o juiz então pede que eu faça o quê? Emende a inicial. Emendar a inicial é porque a petição inicial apresenta um problema, então seria um obstáculo para um pressuposto processual de desenvolvimento válido, mas existe a possibilidade de sanar esse problema apresentado. E aí o juiz determina então o quê? Que haja emenda à petição inicial. Bom, e aí você pode me perguntar, quantas vezes o juiz pode determinar a emenda à petição inicial? O nosso CPC, ele não fala em quantas vezes. Lá não diz, pode ter uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Os juízes mais rigorosos, ao fazer a interpretação do artigo, entende-se que fala uma vez só. Vai fazer a emenda à petição inicial uma única vez. Porém, a gente já consegue encontrar alguma jurisprudência no sentido do juiz determinar que seja feita mais de uma emenda à petição inicial. Nesse caso, o que ele está se embasando? Qual é a fundamentação para ele fazer isso? O princípio da efetividade. Entende-se que aí um erro não foi do autor propriamente dito, mas sim do advogado que foi contratado por esse autor, porque ele que está fazendo a peça. E que se o negócio continua truncado, a gente não está conseguindo entender aquela linguagem, então eu não deveria punir o autor em razão daquele profissional que não está agindo de forma adequada, que não está conseguindo desenvolver aquela peça de forma adequada. Então, há alguns juízes que têm se manifestado nesse sentido. Claro que são poucos, porque a gente parte do pressuposto que o profissional ele é qualificado para realizar aquele trabalho, que ele deveria estar sabendo o que está fazendo. Mas existe essa possibilidade. Então, olha só, a minha petição inicial não basta, então, ser uma petição inicial. Isso só serve para constituir o processo. Para que ele possa se desenvolver validamente, essa petição inicial, ela tem que ser uma petição inicial apta, que preencha os requisitos legais e que não apresente nenhum óbice, nenhum imbróglio
para que o juiz não consiga, né, fazer com que esse processo tramite e chegue ao resultado final. Bom, esse é o primeiro pressuposto processual de desenvolvimento válido. O segundo pressuposto processual de desenvolvimento válido refere-se à competência. Então, olha, não basta eu levar a petição para um órgão que exerce jurisdição. Isso só serve para constituir. Eu preciso descobrir qual é o juiz competente para a análise daquele processo. E aí volto toda aquela aula que nós tivemos, né, lá na quarta-feira, no qual eu falei para vocês que a competência é extremamente importante. Porque se eu não consigo fazer competência, eu não consegui escrever a petição inicial. Se eu ainda conseguir escrever, eu vou esbarrar nos pressupostos processuais. Porque o meu processo não tem como se desenvolver validamente se o juízo ele é incompetente. Bom, com relação ao juiz, nós não podemos nos deparar com um juiz que esteja em impedimento ou suspeição. O que isso significa? Um juiz em impedimento ou suspeição refere-se à sua parcialidade ou não no processo. Quando estávamos falando sobre os princípios processuais, eu falei do princípio da imparcialidade. Pelo princípio da imparcialidade, então, esse juiz está acima das partes e de forma equidistante. Porém, se ele de alguma forma ele está muito perto do autor ou do réu, significa que ele está caindo numa situação de impedimento ou de suspeição. O impedimento nós analisamos como uma característica, um critério objetivo, que ele é fácil constatação. Por exemplo, o juiz, ele só pode ser o juiz no processo. Ele não pode ser ao mesmo tempo autor e juiz. Porque nesse caso aí, a ofensa ao princípio da imparcialidade e esse magistrado encontra-se em impedimento. E eu tenho a suspeição. No caso da suspeição, nós falamos que ele é um critério mais subjetivo. Por que é um critério subjetivo? Porque vai ser a análise ao caso concreto. O que me diz então o código? Ele vai falar em amigo íntimo ou inimigo. Ora, o que é um amigo íntimo? O que é um inimigo? Quantas vezes eu preciso conversar com uma pessoa para caracterizar uma amizade íntima? É necessário conversar muitas vezes, poucas? E um inimigo? Como é que a gente se torna inimigo de uma pessoa? Qual é esse parâmetro? Qual é essa linha? Por isso que a gente fala que se trata de um critério subjetivo, porque a gente não tem como precisar. O juiz, quando ele se depara numa situação de impedimento ou de suspeição, passa a ser obrigação dele se manifestar. Ele, então, deve se declarar em impedimento ou suspeição. Caso ele não faça, as partes, tanto o autor quanto o réu, pode questionar essa postura dele. E aí eu vou usar a exceção de impedimento ou suspeição para poder fazer esse questionamento. O que eu estou dizendo? Olha, esse juiz não pode sentenciar o meu processo porque ele está ofendendo o princípio da imparcialidade. Então, ele pode ser um juiz competente, mas ele pode estar em impedimento. Tá certo? Nesse caso, então, ele deve declinar, ele deve dizer que não pode atuar naquele processo e deve encaminhar o seu processo, esse processo específico, ao seu substituto, né, ao juiz que vai ficar no lugar dele atuando nesse processo, certo? Bom, além disso, né, eu tenho os pressupostos processuais de desenvolvimento válido que a gente chama de negativo. Não pode ter. Não posso me deparar com litispendência, não posso me deparar com uma coisa julgada, não posso me deparar com uma perempção. Esses três aí, eles são, né, pacíficos entre os doutrinadores. E aí, uma corrente apresenta um quarto pressuposto processual de desenvolvimento válido negativo, que seria uma convenção de arbitragem. Então, vamos ver cada um deles de forma individualizada. O que vem a ser a litispendência? Litispendência são dois processos idênticos, né, que vão estar tramitando. Se eles são idênticos, tem o quê? Os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. Logo, eu não posso ter os dois processos tramitando. Um deles vai ser extinto sem resolução do mérito. Por quê? Sendo litispendência, só pode haver um, certo? Além deles, eu tenho o quê? A coisa julgada. A coisa julgada, eu tive
é um processo que já tramitou, já não cabe mais recurso, já se fez toda a sua análise, e aí eu vou fazer um outro processo igual ao primeiro, idêntico ao primeiro, com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. Também não tem como se desenvolver validamente esse segundo processo. Então, eu tenho a extinção do processo sem resolução do mérito. O caso da perempção, que a gente já falou também nas aulas passadas. O que é a perempção? É a perda do direito de ação em razão do abuso processual. O que acontece? Por 3 vezes o autor ajuizou a ação, por 3 vezes ele abandonou a ação, por 3 vezes o processo foi extinto sem resolução do mérito. Neste caso, então, o que aconteceu? Verificou-se que ele abusou do processo. E aí, como uma forma de penalizá-lo, ele perde o direito de ação. Ocorreu, então, a perempção. E a quarta forma, que alguns doutrinadores colocam, não é pacífico, é com relação à convenção de arbitragem. O que acontece? No momento em que as partes pactuaram, fizeram um contrato no qual estipularam que, para dirimir questões referentes àquele contrato, vai buscar a arbitragem. Então, foi estipulado aquilo entre eles, foi pactuado aquilo entre eles. Se o autor resolve buscar, se um dos dois resolve buscar o judiciário, então, o que eu tenho? A possibilidade do réu, na sua contestação, vir e falar, olha, nós fizemos aqui um contrato no qual está prevalecendo a arbitragem. Nesse caso aí, o réu vai ter que fazer constar isso na contestação, na sua petição, e o juízo, então, vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Aí está fácil da gente visualizar. Por quê? O autor questionou, entrou, o réu questionou. E aí o juízo fala assim, bom, então, nesse caso, realmente não tem como se desenvolver validamente o processo, porque existe a convenção de arbitragem. Mas olha, o que pode acontecer? Apesar de existir a convenção de arbitragem, pode acontecer, o autor deu entrada na ação e caberia quem questionar? O réu. Ele não fala nada. Se ele não fala nada, se ele fica calado, nesse caso, então, diferente das outras hipóteses, o juiz não pode falar nada. Então, nesse momento, apesar de existir uma convenção de arbitragem, o que a gente entende? Ora, se são as partes, e aí as partes resolveram mudar de ideia, porque o autor entra com a ação demonstrando que não quer seguir a arbitragem. E como cabia ao réu se manifestar, ele também não disse nada, ora, entende-se que aí eles estão fazendo uma espécie de distrato via judiciário. Nesse caso, então, apesar de ter a convenção de arbitragem, esse processo ele vai se desenvolver validamente, porque o réu não questionou, o réu não arguiu isso. E nosso código, ele vem a se manifestar acerca da convenção de arbitragem. Deveria o réu ter provocado. Se ele não o fez, significa, então, que está concordando com o autor. E aí o processo vai tramitar. Tá certo? Então, os pressupostos processuais, que são essas condições mínimas para a constituição e desenvolvimento válido do processo, faz com que, para que exista o processo, eu preciso preencher esses requisitos. Quando eu olho as partes, eu vou falar também nesses pressupostos processuais. A gente fala em quê? Pressupostos processuais das partes, que aí são as capacidades. A capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Eu tenho a possibilidade de ter uma única pessoa que detém as 3 capacidades. Ou, em alguns casos, eu vou precisar que isso seja feito de forma separada, de forma desmembrada. Para cada uma das capacidades, eu vou encontrar uma pessoa distinta. Por exemplo, eu sou advogada, então eu tenho a OAB. Logo, eu detenho capacidade postulatória. Então, capacidade postulatória, ela é reservada para aquele membro da OAB que detém a OAB. Bom, então tá lá. Se eu quiser ingressar em juízo, eu tenho capacidade plena, tá? Ou seja, eu já atingi a maioridade, já passei dos 18 anos e ninguém descobriu nenhuma incapacidade minha. Logo, tá? Sou plenamente capaz. Certo? Conclusão. Então, eu já posso ingressar e estar em juízo. E como eu sou pessoa, para adquirir personalidade, pessoa,
nasci com vida. Então, eu detenho as 3 capacidades. Logo, se eu quiser ingressar em juízo, o que acontece? Basta que eu informe que eu sou advogada. Então, eu vou colocar lá meu nome, bonitinho, tá? E vou estar dizendo que eu vou estar atuando em causa própria.